O bebê quer mamar. Vamos falar hoje sobre salário maternidade, né? A pergunta que mais vem à mente dos clientes e dos advogados é: quem tem direito então ao salário maternidade com apenas uma contribuição? Lembrando que tivemos alteração recente através do Supremo Tribunal Federal, a alta corte deste país, em que eliminou a necessidade de carência, né, de ter 10 meses de carência para poder ter acesso a esse benefício. Tá? Por que isso aí, pessoal? Vamos lá. Por que foi importante também? A empregada, aquela mulher que trabalha já para uma empresa, ela não precisava cumprir carência mínima. Então, acontecia, né, dela precisar do salário maternidade, tá lá, sem carência mínima, ela já estava empregada. Mas isso aí já não funcionava, por exemplo, para as autônomas, para as rurais facultativas e categorias, né, que sempre precisou cumprir a carência mínima de 10 contribuições. Isso limitava muito o acesso dessas mães a esse benefício tão importante, né, que é o momento que a mãe vai estar cuidando da criança, né, aquela coisa toda. Então, o STF entendeu que isso aí violava esse princípio da isonomia, né? Se é para um, é para ser para todos também, né? Se uma categoria não paga, não tem carência mínima, a outra também não deve ter, né? É assim que funcionou então esse entendimento. Que bom que fosse tudo assim, né? Para tudo, porque para esse assunto caiu como uma luva. Para esse assunto é reconhecido o princípio da isonomia. Lá os de 25%, né, para quem é dependente, tem alguém para limpar a bunda, para fazer comida, aquele adicional de 25% só ficou, por exemplo, para aposentadoria por incapacidade permanente. Não teve isonomia lá, né? Então você vê que, fazendo uma crítica aqui até mesmo, não se aplica, a segurança jurídica ainda é limitada, né? Mas podemos considerar que foi um avanço de alguma forma, tá? E o que isso muda, né? Isso muda que agora as mães aí vão ter mais direitos. E quem são essas mães? Quais categorias que têm direito a apenas com uma contribuição, né? A gente viu que a empregada já era beneficiada por isso. Estava lá na empresa, não tem carência mínima. E quem são as outras agora que podem ter acesso apenas com uma contribuição? Então, por exemplo, a empregada doméstica, tá? A doméstica, tão bem conhecida, as contribuintes como MEIs, né, que tem aquele CNPJ, presta serviço, também agora está livre de carência mínima, né, apenas com uma contribuição consegue. Autônomas, né, que prestam diversos serviços de forma autônoma, recolhem lá 11% e tal, conseguem também, né, apenas com uma contribuição. Tá? O que mais? A trabalhadora avulsa, por exemplo, a TPA, trabalhadora aqui na minha região portuária, é muito comum ter a TPA, Trabalhadora Portuária Avulsa. Ela também tem direito agora apenas com uma contribuição, tá? Quem está em período de graça, obviamente, tá? Ele está coberto pelo INSS. Período de graça é o período que você fica sem ter que contribuir e ainda está segurado, ok? Então esse pessoal aí que ainda mantém a qualidade de segurado, obviamente tá dentro, tá? Quem mais aqui? As rurais, que trabalham em regime de economia familiar, tá? As facultativas, aquelas pessoas que são estudantes, né? Estão estudando, ainda não têm renda própria, ainda não produz, né? Assim, não ganha salário, não vende, não trabalha. Então, essas pessoas que são conhecidas como do lar, que cuidam do lar, estudantes, né? Condição similar, também está dentro, beleza? Então eu acredito que eu abordei todos aqui. E as situações são sempre aquelas que exigem, né? Que exigem que se cumpram ali no fato gerador, que é o nascimento do filho biológico, tá? Então o fato gerador do salário de maternidade vai ser sempre o nascimento, tá? O aborto não criminoso. E quando se fala em guarda, também a guarda judicial, né? Com fins de adoção. E a própria adoção em si também, né? Enseja esse benefício, beleza? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Casais homossexuais têm direito também, tá?
vai ser concedido a um dos adotantes, tá? Tem um processo de adoção aí, né? Homens têm direito também ao salário maternidade, né? Em algumas situações. Por exemplo, a guarda para fins de adoção e em casos de falecimento da segurada, tá? Então, o homem também tem direito, né? Ok? A duração a gente já conhece, 120 dias, né, do salário de maternidade, tá bom? Então é isso aí. É possível prorrogar? Sim, é possível prorrogar sempre. Na seguinte situação, a mãe precisa estender, né? Então ela está internada, teve um internamento, uma complicação. Então ela pode pedir a prorrogação no INSS, tá? O valor do salário maternidade é o valor integral daquela pessoa que está trabalhando ali, né? Então a pessoa que está trabalhando tem o salário dela lá, né? O valor fixo, né? Então nesse caso vai ser aquilo ali, tá? Se não for, vai ser um salário fixo, vai ser calculado uma média, né? Variável e tal, dos últimos 6 salários, ok? A empregada doméstica que recebe um valor do último salário de contribuição, e se for variável, vai calcular também dos últimos 6 salários, tá? Da empregada doméstica. Lembrando que jamais vai receber abaixo de um salário mínimo. É proibido isso, receber abaixo de um salário mínimo, tá bom? O contribuinte individual, que é o MEI, microempresa, vai ser calculada na média dos últimos 12 salários de contribuição, tá? E a segurado especial, rural, que é o valor do salário mínimo. Segurado especial, ruralista, né? É o salário mínimo, tá? Assim como a gente conhece tão bem lá, quando a gente falava de apostadoria rural, né? O salário mínimo, beleza? Lembrando que, ainda com todas essas alterações, é muito comum, é muito corriqueiro que o INSS ainda negue esse benefício administrativamente, tá? As pessoas ficam assustadas. Nossa, mas como é que pode uma coisa tão certa e tão líquida ser negada? Pois é o que acontece no Brasil todo, né? E isso mostra o quão importante é a participação do advogado previdenciarista. O advogado previdenciarista, ele é a base da justiça hoje, né? Quando se fala de INSS. O advogado previdenciarista vem atuando desde a época que o INSS era o INAMPS, tá? Para quem lembra aí que é mais antigo. As coisas eram muito mais complicadas, muito mais difíceis. Hoje você tem ferramentas, hoje você pode, de forma online, resolver muitas coisas, né? Tanto o segurado quanto o advogado que o está representando, tá? Então é bem comum, não desanime, tá? Se você teve o benefício negado, procure um advogado de sua confiança. E se você é advogado e está com os indeferimentos na mão, ótimo, vai trabalhar, dá entrada nisso aí, tá? Reverte judicialmente, tá? Porque na justiça nós temos a ampla defesa e o contraditório, que muitas vezes não temos na via administrativa, tá bom? Espero ter contribuído aí com um drop de conhecimento, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.